Então, mas o Bruno Henrique é a prioridade dos cartolas e eu acho que é uma questão de tempo ele renovar, mais dia, menos dia, vai renovar o contrato. E não falando do Flamengo, essas renovações que estão em pauta, Fabrício Bruno, zagueiro de muita qualidade, se firmou nesse time rubro-negro. Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Mauro César Pereira, ele trouxe algumas notícias aí sobre a situação do Bruno Henrique e a renovação de outros jogadores, né, se vai renovar ou não, né. E ainda tem a situação do Davi Luiz, que recebeu proposta do exterior, mas ele deve continuar no Flamengo, né? Infelizmente, o Davi Luiz deve continuar no Flamengo, mesmo recebendo proposta boa salarial, né? Então, vambora com mais um vídeo aí. Já vai deixando seu like. Tem enrolação aqui, vambora com o vídeo sem mais enrolação. Deixe seu like, o seu comentário também. Se inscreve no canal e ativa as notificações, né? Para não perder nenhum conteúdo nosso. E vambora com mais vídeo sem enrolação aí. Bora! E nesse processo de, não diria de reformulação, mas alguns contratos chegando ao fim e alguns jogadores medalhões que já conquistaram muito pelo clube. E tem também o torcedor que cobra atitudes mais ríspidas, né? Algum tipo de posicionamento da diretoria do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do Spindel. E o assunto comentado aqui no Bate-Pronto nos últimos dias foi a renovação do Bruno Henrique. Eu estou olhando aqui, o Bruno Henrique, ele tem 32 anos, em dezembro vai completar 33 anos. Ainda assim, é o principal jogador do Flamengo na temporada e já conquistou muito com a camisa rubro-negra. Ô Mauro, alguma informação nesse sentido pela renovação do Bruno Henrique? E até queria saber de você, né? Quanto tempo de contrato? A gente está falando aqui, o Flamengo pode oferecer 2 anos com tranquilidade, um pouquinho menos. O que você pensa em relação ao Bruno Henrique e a permanência dele no Flamengo? Eu acho que o mais adequado do jogador na idade dele é fazer um contrato de 1 ano com metas. Se ele atingir uma determinada meta no contrato em 24, ele renova automaticamente para 25. Vai aí da capacidade de negociação dos dirigentes do jogador. Tem aí sondagens de outros clubes, acho muito pouco provável que ele saia. Não acredito que algum outro clube brasileiro vá pagar muito mais do que ele recebe lá no Flamengo. Ele vai se mudar para um outro clube, tudo. Acho um pouco provável. E acho que naturalmente o acordo vai acabar acontecendo. Agora, quanto à duração, acho que o jogador com 33 anos deve fazer o contrato de 1 ano. Pensando do ponto de vista do clube. Para o jogador é bom fazer um contrato mais longo, óbvio. Ele se garante por mais tempo. Mas o caso do Bruno Henrique acho que também é um caso que talvez até possa ser analisado de uma forma um pouco diferente. Primeiro que ele é um cara muito regular, é um cara que, tenho dito sempre isso, você não vai lembrar assim, má fase, pode ter uma má atuação e tal, má fase do Bruno Henrique, tá fora de forma, tá gordo, não tem nada. Teve uma lesão grave, havia muitas dúvidas sobre o seu desempenho na volta, porque foi uma lesão muito, muito séria, ele já com 32 anos, né, voltou a jogar, quando ele machucou ele tinha 31, voltou já com 32, ele vai ser veloz, ele vai ter arrancada. Ele está fazendo tudo como fazia antes. É impressionante. Em pouquíssimo tempo ele readquiriu forma física e técnica. E é um jogador que está na história do clube, então acho que um jogador assim não deixa escapar pura e simplesmente. Tem que ter um cuidado especial. Ele merece um cuidado especial. Tudo que ele construiu no Flamengo foi jogando pelo clube. Ele, quando chegou no Flamengo em 2019, ele não era um dos salários mais altos. Mas ele foi tão importante naquela temporada que acabou sendo elevado ao patamar dos principais salários do elenco, né? E na Libertadores passada, pouca gente sabe disso, embora tenha jogado só a fase de grupos, ele foi o líder de assistências da competição, não só do Flamengo. Ou seja, não jogou mata-mata porque se machucou e ainda assim ele teve uma participação extremamente importante na campanha, né, do título da Copa Libertadores 2022. Então, acho que é uma questão só de negociar, puxa daqui, puxa dali, é normal, faz uma primeira proposta, recusa. Dificilmente alguém faz um acordo desse tipo na primeira proposta. Toma tanto aqui, assina aqui, acabou. Vai, toma lá, vai cá, não sei o quê, puxa daqui, puxa dali. Vai acabar chegando num acordo, vai acabar renovando o contrato e ele tem que ser prioridade, ele é a prioridade do clube nesse momento, né, entre as renovações. Tem o Everton Ribeiro também para renovar, pelo jeito eles querem continuar com o Everton Ribeiro. Esse, acho que um contrato de 1 ano e tem que ser muito discutido, que é um cara que já está numa queda de rendimento técnico até pela idade, já vai para 35, né, ele é 2 anos mais velho que o Bruno. O Davi Luiz tem renovação automática, aliás já rejeitou a proposta da Arábia Saudita, tem uma proposta da Turquia, mas a tendência é que ele não aceite, que ele permaneça no Rio, pelo menos é a tendência de momento. O Gabigol é só no ano que vem, tem que ter pressa nenhuma, só termina em 24. O Rodrigo Caio não vai renovar, o que tudo indica, né? Ao final desse contrato desse ano ele deve ficar livre.
E o Felipe Luiz, não sei se ele vai parar, vai continuar jogando, mas eu acho também que o Felipe Luiz não apresenta mais condições de jogar regularmente. Joga uma partida, fica um tempo fora, não tem o mesmo desempenho, já está com 38, pelo amor de Deus. Aí chega uma hora que não consegue mais. Talvez consiga até... Esses jogadores como Everton Ribeiro e Felipe Luiz, de repente os caras saem, vão jogar em outro clube, faz uma ou outra boa partida, aí alguém vai dizer, viu, liberaram o jogador e tal. Vai olhar a temporada inteira e tem que olhar o patamar de cobrança que você vai ter no elenco do Flamengo e vai ter num outro clube onde, de repente, o patamar de cobrança é menor. Então, são situações e situações. Eu acho que não tem sentido nenhum renovar com Everton Ribeiro nem Felipe Luiz, na minha opinião. Eu não renovaria nem com Everton Ribeiro. Agradeço e tal, se eu sou dirigente, obrigado, tudo segue. Porque não dá, a não ser que eles façam um contrato muito favorável para o clube, sei lá, do ponto de vista financeiro, porque tem uma outra coisa que tem que ser pensada. Quando o jogador já está mais velho, ele não consegue entregar o que entregava antes, para você contratar alguém para o lugar, você tem que abrir mão desse cara, porque senão você vai inchar o elenco, a folha de pagamento já é alta para caramba, ela vai bater valores absurdos. Então você tem que fazer ajustes. Quando o Rafinha, por exemplo, voltou ao Brasil, ele negociou para voltar ao Flamengo. E por que ele não voltou ao Flamengo? Ele saiu porque quis, foi para o Olympiacos. Ele tinha uma cláusula no seu contrato que dizia, se surgir uma proposta do exterior, eu posso sair sem custo. Do Brasil, a multa de 70 milhões, a multa que ninguém pagaria. Ok. Surgiu a proposta do Olympiacos. Ele foi, não sei porquê, ficou pouquíssimo tempo, quis voltar. Quando ele quis voltar, o Flamengo tinha contratado o Isla. Ou seja, dentro da folha de pagamento, o que o Rafinha ocupava, aquele valor, já tinha um outro cara. Então não dá para você ficar abrindo espaço. Aí tentaram uma negociação, não chegaram num consenso, porque obviamente o clube não ofereceu ao jogador aquilo que ele ganhava antes. Ele saiu porque ele quis. Você sai e deixa guardadinho ali o seu emprego, com o mesmo salário, com as mesmas luvas. Não, você saiu, o outro ocupou o espaço. E daí ele foi para o Grêmio e agora está no São Paulo. Então, acho que, no caso específico do Everton Ribeiro, acho que, com muita boa vontade, acho que numa situação de um contrato que seja diferente e mais favorável para o clube. Isso falando do ponto de vista do clube. E eu gosto de falar do ponto de vista do clube, porque para o torcedor interessa o clube, para o empresário do jogador interessa o jogador. O que é melhor para o clube? E como eu sempre sou muito insistente em dizer que a gestão tem que ser responsável, eu não posso chegar, renova e está tudo bem. Não. Se eu falar isso, eu estou caindo em contradição. Se eu critico clubes que gastam mais do que arrecadam, eu não posso defender que clube nenhum sai renovando o contrato à torta e direito, sem pensar no que isso significa, no que isso impacta nas finanças e na rotina financeira daquela agremiação. Então, mas o Bruno Henrique é prioridade dos cartolas e eu acho que é uma questão de tempo para ele renovar, mais dia, menos dia, vai renovar o contrato. E não falando do Flamengo, essas renovações que estão em pauta, Fabrício Bruno, zagueiro de muita qualidade, se firmou nesse time rubro-negro. Mauro César, não sei se você tem alguma informação nesse sentido. Pelo que eu entendi, o Flamengo está tentando se resguardar em caso de uma proposta de fora da Europa, porque o jogador ele tem esse potencial. O Vampeta até disse que é zagueiro, para quem sabe, aí o Diniz dá uma chance na seleção brasileira, né? Uma oportunidade. Vem jogando muito bem com a camisa do Flamengo. Eu acho também que é uma das renovações que, nesse momento, poderiam estar, digamos, com uma prioridade, né? Com um pontinho de prioridade nesse Flamengo, Mauro. Ele tem 2 anos de contrato ainda, né? Eles querem renovar para poder levar a multa rescisória e proteger o clube de um eventual assédio aí de um clube de fora que queira contratar. É normal também recusar, é o que eu falei há pouco. A grande notícia seria, fulano aceita a primeira proposta. Tu vai vender o carro, te pago tanto. Não, isso aí não. Sobe um pouquinho aí. Então você desce um pouco o valor e tudo. Toda negociação é assim, gente. Então, agora nós temos tempo real de negociação de contrato, né, na imprensa esportiva, né? É um negócio sensacional. Tempo real. Fulano rejeita a proposta. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, é diferente da notícia, né? Olha, encerrou a negociação, não tem acordo. Não tem acordo. Os caras estão distantes, o clube disse que não sobe mais, o empresário do jogador falou que ele vai embora, aí você tem um impasse, né? Mas, primeira proposta, não, isso aqui eu não aceito não, tem que subir um pouco. Aí, então me manda a outra proposta. Mas agora tem um jogo agora, vamos esperar um pouquinho. Isso é a coisa mais normal do mundo, mas eu não sou tão, assim, emocionado com relação ao futebol do Fabrício Bruno como o Vampeta. Achei um bom zagueiro, rápido, mas não tem a mesma qualidade de passe. O Léo Pereira, por exemplo, tem mais qualidade para sair jogando e tal. Mas ele, de fato, se firmou, virou titular. É um bom jogador, inegavelmente. Então, é normal que o clube tente se proteger antes que apareça, de repente, alguém consiga levá-lo a preço de banana. Eu lembro que o Bruno Henrique, por exemplo, como eu falei, ele teve um aumento justamente no final de 2019, por conta do desempenho que ele teve. Aí a multa dele disparou. A multa inicial era coisa de 12 milhões de euros, quando ele saiu do Santos para o Flamengo. E aí depois passou um tempo e o pessoal lá em Portugal começou a falar que o Benfica ia contratar o Bruno Henrique. E aí eu falei com alguns colegas de lá, não, o Benfica vai contratar, são só 12 milhões, não são 12 milhões.
Não, são 12 milhões, não são 12, são 60, 70 milhões, era uma coisa assim. Porque os caras estavam com um número antes da renovação do contrato. Ou seja, os clubes hoje eles aumentam o valor da remuneração do jogador quando ele se destaca, mas automaticamente eles disparam, por isso que essa pressa para renovar. Dispara lá a multa também, a multa vai nas alturas, porque geralmente é valores que ninguém vai pagar. O Pedro, por exemplo, 100 milhões, ninguém vai pagar 100 milhões pelo Pedro, creio eu. Mas você se protege. Quer levar? Paga 100 milhões. Ou então me ofereça algo abaixo de 100 milhões, mas que me convença. Ah, eu tenho 10 eu não vendo. Entendeu? Então é isso. O Palmeiras fez isso com o Dudu já mais de uma vez. É normal. O Dudu ficou aquela coisa, né? 1 ano de contrato, 2. E no final das contas ele conseguiu ali uma renovação também automática, 2 anos de contrato, tendo uma renovação automática no caso. Mas também ficou aquela coisa, né? O lado do Dudu, o staff do jogador e o clube, né? Cada um dependendo do Flamengo se desfazer aí de alguns desses jogadores, considerados medalhões, como disse o Flávio, tem essa questão aí da gratidão pelos títulos, mas que o torcedor fica naquela, né? Beleza, já passou, tal, agora tem que fazer aquela reformulação. Eu acho que tem que fazer com cuidado, por exemplo, Davi Luiz. Se ele for uma proposta que ele ache boa para ele, eu liberaria. Porque, assim, o Davi tá bem, quando ele joga bem ainda. Mas o Flamengo, ele tem 2 zagueiros que têm sido até mais frequentes que o Davi Luiz. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira. O Fabrício Bruno não está aceitando a renovação, né? Sim. No meio da proposta, tá passando ver. E é bom. Eu acho que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira é uma boa dupla. Davi Luiz, muitas vezes, é reserva. Quando entra, ele entra bem, sim. Ele está à frente hoje do Pablo e do Rodrigo Caio ali. O Caio acaba agora em dezembro também, né? Provavelmente não vai ficar, não está jogando. O Everton Ribeiro está acabando também. Pô, eu adoro o Everton Ribeiro. Acho o Everton Ribeiro um ótimo jogador. Mas ele já não está... Ele hoje não é um titular do Flamengo. E eu acho que ele cumpriu bem no Flamengo. E não quer dizer que ele não possa ir para outro clube e jogar bem. Ele ainda pode. Pô, eu adoraria ter o Everton Ribeiro no meu time. Pô, joga Falaram demais. que o Corinthians poderia querer de volta, né? E o próprio Davi Luiz, não vamos esquecer. O Davi Luiz é campeão da Libertadores. Campeão, sim. Zagueiro Flamengo. titular. Então, assim, se tiver coisa legal, eu liberaria. E eu acho que o Flamengo, ele pode mudar o seu elenco. Realmente parece que há algo ali, tipo, já deu. Assim, não quer dizer que o cara não vá servir para jogar em outro lugar, mas parece que no Flamengo há já um desgaste de alguns jogadores que seria bom o Flamengo mexer, colocar outros. Mas eu não tiraria todo mundo de uma vez, aí já é loucura. Né? O Gabigol ainda é novo, dá para jogar. O Bruno Henrique, pelo menos mais uma, 2 temporadas dá. O Arrascaeta é novo. Então, e fazer isso, mas com cuidado, sem aquela loucura. Gerson, não aquela coisa, ninguém presta mais. Manda todo mundo embora. Devagar. O Felipe Luiz, por exemplo, vai acabar agora. Eu não sei nem se ele vai seguir ainda. Talvez ele encerre mesmo. O Felipe fala toda hora que quer ser treinador. Ser treinador, Então, aos pouquinhos. Ele tá fazendo os cursos, inclusive. Rafinha do São Paulo falou que vai ser o assistente técnico, né? Vai ser o auxiliar, né? Eu vou ser auxiliar do Felipe. Do Felipe Luiz, Rafinha do São Paulo. Interessante, seria legal. Essa comissão técnica. Os dois conhecem, os dois têm história, os dois são jogadores com a impressão que dá que são estudiosos, né, de futebol. Pô, seria legal, hein? Eu daria essa oportunidade se eu tivesse um time. Precisa de treinadores novos para renovar também, né? Eu acho. Precisa. Nosso amigo César Sampaio, por exemplo, vai ser treinador. Quer ser treinador. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Bruno Henrique, obviamente que Flamengo e Bruno Henrique devem chegar a um acordo, sim, eu espero. Deve chegar a um acordo após a Copa do Brasil para se concretizar, né? Uma renovação de contrato por pelo menos 1 ou 2 anos, né? Vai depender muito do jogador, obviamente, né? Que está se destacando muito no Flamengo, né? Essa primeira proposta que o Flamengo chegou a fazer para o Bruno Henrique rejeitou, né? O staff do jogador acabou não gostando e o Bruno Henrique, o staff do Bruno Henrique, né? Acabou fazendo uma contraproposta ao Flamengo, né? Tentando fechar 2 anos de contrato, né? Até agora, o momento, as conversas esfriaram, né? E deve ser decidida após a decisão da Copa do Brasil, né? O Fabrício Bruno foi pelo mesmo lado, né? Porém, o Fabrício Bruno, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Então, ele tem mais 2 anos ainda, né? E de acordo com o Vene Casagrande, o Fabrício Bruno, ele acabou recusando essa investida do Flamengo momentaneamente porque ele tem um sonho de jogar na Europa. Sendo assim, se ele aceitasse essa renovação, ele iria dar um recado ao mercado da bola, né? Dizendo que queria ficar no Flamengo, né? O Fabrício Bruno, se não me engano, tem 27 anos, quer dizer. Então, acho que é uma idade ali limite para poder ir para a Europa, né? Se ele ficar se destacando ainda no Flamengo, ele pode receber alguma proposta da Europa e realizar o seu sonho, né? Davi Luiz está no seu
vamos dizer assim, no seu último ano de contrato, vai entrar em 2024, né? Aquela renovação automática. Davi Luiz recebeu uma proposta do Besiktas e um monitoramento, né? Uma sondagem do time da Arábia. Acho que do Besiktas foi uma proposta boa de 2 anos, com questão salarial muito boa, mas o jogador, infelizmente, deve ficar no Flamengo, né? Por Davi Luiz já poderia meter o pé, né? Eu fosse dirigente do Flamengo, só renovaria com 2 jogadores. Ribeiro e Bruno Henrique. Né? Ribeiro 1 ano e Bruno Henrique 2. Nada além disso. Né? E mandar alguns jogadores embora, né? E trazer alguns, né? Aquela famosa reformulação que todo mundo diz, né? Então, é isso aí. Tamo junto, nação.